relatório do Instituto Reuters da Universidade de Oxford constatou que, mundialmente, enquanto as assinaturas de TV paga diminuem, as assinaturas de serviço de áudio e vídeo por internet sobem. Mas como será que isso está afetando a vida das pessoas e, principalmente, o mercado? Para discutir esta questão comigo, eu estou com o jornalista especialista em mídia, André Mermalsten, aqui no estúdio. Olá, André, tudo bom? Obrigada Carol, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa repórter Beatriz Araújo foi às ruas para saber se essa tendência está se instalando em São Paulo e como. Apesar do Instituto não ter destacado dados sobre o Brasil neste relatório, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, revelou que as assinaturas de TV paga tiveram seu primeiro recuo após o período de uma década de crescimento. E quanto aos paulistanos? Fomos às ruas para saber se ele está mudando de hábito. E por quê? Eu tenho mais interesse em filmes, por isso que eu utilizo esses serviços. Eu vejo pouca televisão, eu acabo utilizando mais internet mesmo para me atualizar. Como eu trabalho na frente do computador, acaba que é mais fácil para eu acessar a internet. E para mim também é a questão de independência do horário da televisão, né? Não é uma coisa que você está dependendo da programação, você monta a sua própria. Eu ainda uso mais a televisão. A gente assiste mais a televisão porque é mais fácil, né? Na verdade, eu utilizo os dois. São serviços diferentes. Com base nessas entrevistas, observamos que os paulistanos parecem ter hábitos equilibrados nessa questão. Voltamos ao estúdio com Carol Tolentino. André, eu queria saber há quanto tempo você já está escrevendo sobre televisão em si? Tá mais ou menos 20, 21 anos. 21 anos no ramo, você já deve ter visto muita coisa mudar na televisão. Muita coisa, eu acho que nada como a gente tem visto ultimamente, né? Nos últimos anos, acho que a gente está passando pelas maiores transformações. Apesar de já ter visto muita coisa, porém não tão grande quanto agora, você acha que a gente pode considerar como o começo do fim de um padrão que vem desde o início da TV, vem da época do rádio, o padrão chamado grade de programação? Você acha que é a quebra dele? Olha, se fala muito hoje em dia na morte da televisão, muita gente se pergunta isso. Eu particularmente não acredito que a televisão linear, como a gente chama, que é essa televisão com grade de programação, que ela vá morrer. Eu acho que ela vai passar por grandes transformações, né? E essas transformações de alguma forma já começaram. O fato das pessoas de estar caindo as assinaturas de TV e aumentando as de internet não são coisas necessariamente correlacionadas, né? Hoje se sabe que está caindo muita assinatura de televisão por causa da crise econômica, da situação das pessoas não conseguirem pagar. Não necessariamente as pessoas estão trocando uma coisa pela outra. Agora, sem dúvida, o modelo de TV por assinatura especificamente vai sofrer grandes alterações. Alguns conteúdos talvez não sejam mais tão adequados de estar numa programação linear, como séries, por exemplo, filmes, que são mais interessantes de você assistir on demand, né, sob demanda, como você consegue fazer na internet. Por outro lado, conteúdos ao vivo, esportes, notícias, ou mesmo conteúdos que são simuladamente ao vivo, como reality shows, são mais interessantes, ainda são interessantes de se ver na televisão, né? Ainda são experiências coletivas, que as pessoas querem assistir juntas no mesmo horário, comentar nas redes sociais. Então, acho prematuro dizer que a TV linear vai morrer, mas ela vai passar por algumas grandes transformações. E até então a gente vem tratando como coisas dicotômicas, a TV paga e a assinatura de áudio e vídeo por internet. Sendo que a TV paga está trazendo a escolha, o on-demand, para ela também. Eu queria saber se você considera isso como uma jogada de marketing, se você considera isso como uma possível real concorrência, o que você acha desse on-demand na TV a cabo? Boa pergunta. O streaming, ele foi bom por um lado, quer dizer, foi bom por vários motivos, mas por um lado ele também forçou a indústria de TV por assinatura a se mexer, né? Uma das formas pelas quais eles se movimentaram foi justamente criando serviços também over the top, ou serviços na indústria se chama de TV everywhere, né? Você poder consumir o conteúdo onde você estiver. Eu acho que é importante destacar aqui e entender a diferença de modelo
entre a TV por assinatura e o streaming, né? A TV por assinatura é um modelo que, evidentemente, as assinaturas e a publicidade sustentam a produção de conteúdo. Você tem um volume muito grande de dinheiro que permite a produção desse conteúdo. No streaming, o que você vê em geral são conteúdos mais antigos, de acervo, ou seja, conteúdos mais baratos, de menor valor de mercado, e alguma coisa, quer dizer, cada vez mais, mas produções originais da própria plataforma. Então são modelos complementares, eles não são exatamente concorrentes. André, obrigada pelas respostas até agora. A gente vai para um rápido intervalo e o Papo.com volta já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Papo.com, onde hoje a gente fala sobre televisão e assinaturas de TV a cabo e assinaturas de serviços on demand. E estamos aqui com o André, que estava respondendo no bloco anterior sobre a diferença desses serviços e o complemento que um dá no outro. André, eu queria perguntar sobre esporte. É uma pergunta que vem sendo bastante colocada quanto ao serviço de streaming, o serviço on demand. Todo mundo diz que é o que falta, é só o que falta, que acompanhar a TV a cabo só por conta do esporte, que não existe no streaming. E se isso vai chegar ao streaming um dia. O que você acha? Você acha que é uma lacuna, que eles vão preencher, que eles precisam fazer isso? Olha, eu não digo que eles nunca vão fazer, mas eu te digo com certeza que não está nos planos de curto prazo, né? E isso eu digo até de conversar com essas empresas e saber que eles não têm esse plano. Primeiro porque precisa de uma infraestrutura tecnológica diferente, muito maior, porque uma coisa é você transmitir vários conteúdos diferentes para várias pessoas diferentes em momentos diferentes. Outra coisa é você transmitir um conteúdo em alta definição pela internet para milhões de pessoas ao mesmo tempo. É um desafio tecnológico. E também não faz parte muito do modelo de negócio deles. Por outro lado, para a televisão, o esporte, o ao vivo, é cada vez mais fundamental. Você vê, não é à toa que você está vendo movimentações das grandes programadoras para ter cada vez mais canais de esportes. Você teve a Fox com o Fox Sports 1, o Fox Sports 2, agora a Turner comprou o Esporte Interativo, estão fazendo uma investida muito agressiva em compra de direitos esportivos, porque estão entendendo os canais de televisão tradicional, de televisão linear, que o esporte é uma das suas grandes forças, é um dos grandes trunfos que eles têm, e é uma coisa que o On Demand não deve fazer agora, porque não está no seu modelo de negócio. Tem que lembrar que esporte é uma coisa muito cara de se fazer, os direitos esportivos estão cada vez mais caros, e você tem ainda um custo de produção que é muito alto. Então, eu acho que por enquanto e para os próximos anos, a gente não vai ver esporte nos serviços de streaming. Claro que, fazendo aqui um parênteses, uma exceção, você tem os canais de esporte da televisão, que já tem esses direitos e já tem esses custos de produção, eventualmente já estão transmitindo via internet os seus jogos. Mas são os canais de televisão transmitindo pela internet, não são os serviços de streaming puro, né, os que nasceram na internet. A gente falou de filme, série, a gente falou de esporte e a gente não falou de jornalismo, que a pesquisa inclusive indica que os telejornais têm audiência caindo. E eu queria saber se você também acha que isso é um indicador da produção audiovisual para a TV, como o jornal está caindo e ser diminuída, ou se você acha que ela vai só mudar e passar por transição e continuar sendo produzida na mesma demanda? Eu acho que continua. Essa demanda por informação sempre vai existir.
e o telejornalismo no Brasil, pelo menos, é a fonte de informação ainda número 1 das pessoas, né? A internet está crescendo muito, mas você também tem muita intersecção entre o jornalismo de TV e o jornalismo de internet, né? Quer dizer, muito do que você vê de jornalismo na internet vem das emissoras de televisão também. E no caso do streaming, acho que não faz muito sentido para eles ter jornalismo, ter equipes de redação e jornalismo. O que eles vão ter, por exemplo, a Netflix está preparando para esse ano um talk show. Tudo bem, é uma coisa mais fria, né, no jargão jornalístico, que faz sentido até para eles terem, uma coisa diária ou semanal. Mas o ao vivo, o quente, a notícia, na televisão, eu acho que vai perdurar por muito tempo ainda. E, por fim, eu queria saber sobre a TV aberta. Você já falou que é possível que eles passem por uma grande transformação, mas que a grade de programação continue sendo o norte da TV. Qual é o tipo de transformação que você acha que a TV pode passar, deve passar, sendo mais opinativa? A TV aberta ela vem sofrendo muito no Brasil com queda de audiência e queda de receitas publicitárias, né? Esse ano passado, 2015, por exemplo, foi um ano que o crescimento foi muito pequeno e tem um fenômeno que você tem uma emissora líder com uma diferença muito grande das outras, então quando as verbas publicitárias reduzem, a tendência das empresas é colocarem proporcionalmente mais na emissora líder e menos nas outras, né? Mas acho que é uma situação passageira, eu acho que elas enfim, se adaptam aí a isso. O que a gente vê acontecendo cada vez mais, uma das tendências primeiro uma aliança da TV aberta com a TV por assinatura, a gente vê isso acontecendo muito, então você tem, por exemplo, agora a SBT e Fox vão exibir juntas uma série chamada Garota da Moto. Você tem, no caso da Discovery com a Band, fazendo MasterChef. Então você tem algumas associações que baixam o custo do conteúdo para as emissoras, elas compartilham isso com a TV por assinatura, que é uma outra janela, que não está concorrendo com ela diretamente. Enfim, vão buscando esse tipo de artifício para se manter. Vamos lembrar que no Brasil, o Brasil é um país onde ainda se vê muita TV aberta, né? A TV por assinatura tem uma penetração aí de no máximo 30% dos domicílios brasileiros. Então 70% das casas ainda recebem só TV aberta, uma TV que está se digitalizando. Então tem um futuro ainda bastante longo pela frente. Precisa ver se vão resistir a esse enxugamento das receitas publicitárias. Quando a gente fala de serviço de TV paga ou serviço de on-demand no Brasil, a gente esbarra tanto no fator classe social quanto no fator idade. E o que você tem para comentar sobre isso? Você realmente acha que os mais jovens usam on-demand, enquanto os mais velhos preferem usar a TV aberta ou a TV paga? É uma muito boa colocação, né? Claro que você tem uma barreira econômica para a TV por assinatura e para a internet, de alguma forma. Apesar de que, se você pegar nos últimos 5 a 10 anos, a TV por assinatura cresceu muito justamente na classe C, né? Acompanhando todo o movimento de ascensão social que teve aí nos primeiros anos dessa década. E você tem, sem dúvida, uma barreira geracional, sim. Você tem um gap geracional. Você tem uma geração nova que já nasceu com a internet, né? Assim, acho que a nossa geração, a minha geração pelo menos, ela tem um pé em cada mundo, né? Tem um pé no mundo analógico, um pé no mundo digital. A geração dos meus filhos já é uma geração totalmente digital, que tem um entendimento totalmente diferente do que seja televisão. De novo, tem que tomar cuidado quando a gente faz essas comparações, porque a nossa referência é muito classe média urbana, né? Se você for Brasil afora, tem muita gente da nova geração que não tem acesso ainda às tecnologias. Mas eu acho que é uma tendência no mundo inteiro que as novas gerações consumam conteúdo de uma forma mais não linear e mais digital do que a nossa geração ainda consome. Obrigada, André. Esse foi mais um Papo.com.